Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal para a gente falar um pouquinho mais de homeopatia, né? Estamos aqui no nosso webinário sobre a família dos lítions e a gente vai falar a importância do lítio na homeopatia. Na verdade, a gente vai falar dos remédios feitos com lítio, né? Para que eles servem, né? E como que a gente utiliza na homeopatia. Gente, como eu falei, né? É um remédio, infelizmente, pouco utilizado, né? Mas é um remédio bastante importante aí, principalmente para as questões emocionais, né? Então, olha, o principal autor que eu utilizei para escrever sobre o lítio foi o Jean Schouten, né? O Schouten fez um grande estudo, né, em relação à tabela periódica, né, ao reino mineral. Ele foi com muita profundidade, conseguindo descrever aspectos emocionais e mentais de uma forma muito única, né, foi um grande divisor de águas na homeopatia, o trabalho dele, assim como o de Sankaran, né. Porém, para esse webinário, eu acabei utilizando muito mais o Schouten, tá? Então, ele explica o seguinte, que ele começou explorando, né, o lítio carbônico. Inclusive, né, o carbonato de lítio é o que é utilizado pelos psiquiatras, né, para o tratamento de transtorno bipolar. Porque o lítio carbônico, homeopaticamente falando, também é observado tendências maníaco-depressivas, né? Então, a diferença é que a gente consegue observar essa coisa maníaco-depressiva de uma forma muito sutil e que causa, muitas vezes, muito sofrimento para muitas pessoas, tá? Então, são pessoas que começam algo com muito entusiasmo e de uma forma muito rápida, uma forma quase que instintiva, né, ou impulsiva. Então, são aquelas pessoas que vão lá, olham um curso, falam, nossa, que curso maravilhoso, lindo, nossa, é tudo que eu preciso na minha vida, esse curso. Vai lá e compra o curso. Aí, começa a ver 2, 3 vídeos do curso, fala, ai, não gostei do curso. Ai, esse curso não é bom, esse curso não me interessa, eu já entendi tudo que foi dito, e eu vou lá e quero sair do curso, entendeu? Ou seja, então eles começam projetos com muita impulsividade, com muita energia, né, com muita empolgação, e desistem no meio do projeto, né, falar, não era bem isso que eu queria, isso aqui não me interessa mais, eu perdi eu estou aqui pensando na palavra, né, eu perdi a emoção de estar fazendo isso aqui, vou fazer outra coisa, né, isso aqui perdeu o significado para mim. Isso aqui não me interessa mais. Então, eles fazem isso de uma forma muito rápida. A gente pode até dizer que eles fazem de uma forma meio infantil. Eu não quero dizer infantil, eu quero dizer o seguinte, como uma criança faz. Uma criança, você dá uma bolinha para ela se encanta com aquela bolinha. Dá 5 minutos, aquela bolinha, ela perde o interesse para aquela bolinha e vai brincar com alguma outra coisa. O lítio, essas pessoas, elas se comportam mais ou menos dessa forma, entendeu? Tudo empolga, tudo é legal, daqui a 5 minutos não me interessa mais. Então, John Schouten, né, então ele coloca que a família dos carbonos, né, a linha, né, Aliás, ele usa outro termo, né, série, né? Então, né, o lítio faz parte das séries dos carbonos, né? Principalmente lítio carbônico, né? Tem muita característica parecida com carbono. E o carbono é um elemento ainda de uma pessoa que está começando a vida, né? O lítio também, o lítio é um elemento 3 da tabela periódica. Então, é como se uma pessoa no começo da vida, né? Assim como uma criança. Então, eles acabam tendo esse mesmo ímpeto, um comportamento parecido,
né, com o comportamento de crianças. Então, a principal característica desse remédio são iniciativas, são pessoas de muita iniciativa, são muito impulsivos e de uma certa individualidade, ou seja, eles acabam fazendo tudo muito sozinhos e muito na visão que eles têm de vida. Isso traz para eles até um certo sentimento de solidão. Então, eles são muito espontâneos, são instintivos, né? São pessoas de valor, né? São pessoas que gostam de fazer a coisa de uma forma mais correta possível. E eles começam os projetos com muita autoestima, né? Depois, eles podem ir perdendo essa autoestima no meio do processo, né? Então, lembrando que esse lado bipolar, né? Então, eles têm um lado de muita autoestima, mas também tem um lado de baixa autoestima. Que a hora que os projetos não andam como eles gostariam que andassem, né? Que as coisas elas não se comportam como eles imaginavam que isso fosse se comportar, aí eles começam a ter depressão, baixa autoestima, uma sensação de incapacidade. Incapacidade é algo que está presente na série dos carbonos. Né? Então, ética simples, distinção entre bem e mal, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Simples assim. São teimosos, por quê? Porque eles têm uma visão de mundo ainda muito pequena, entendeu? Então, eles sentem que aquilo é uma verdade, né? Sendo que muitas vezes as verdades são coisas relativas, né? Então, eles são muito teimosos, eles precisam vivenciar vamos assim dizer, você fala igual para uma criança, você fala, ó, não põe a mão aí que você vai se machucar. O que a criança faz? Ela põe o dedo ali onde você falou que não era para pôr, não é assim? A criança vai lá e se machuca. Então, o famoso dedo da tomada, se você não tampar a tomada, a criança vai lá botar o dedo mesmo depois de você advertir, certo? O lítio funciona igual. Por quê? Porque eles não sabem que tipo de prejuízo é esse que vai ser dado? Que tipo de machucado? Será que machuca mesmo? Temos que testar. Por isso, a teimosia, né? A obstinação e a posse. São ingênuos, né? São irreverentes, eles gostam de fazer coisas novas, né? Eles inventam coisas diferentes, né? Eles têm muita essa autoestima inicial, como eles têm o certo e o errado, né, eles têm esse valor, então eles acabam muitas vezes agindo como heróis, porém eles são muito ingênuos, né, e acabam muitas vezes caindo em armadilhas, né, então a mesma coisa, é muito comum, e tem que tomar muito cuidado para não cair na lábia de fraudadores, né, porque se você contar uma história bonita para alguém que está vibrando em Nietzsche, eles caem, né? Porque eles são ingênuos. Por quê? Porque eles não são capazes de fazer isso, né? Bom, então eles têm uma certa imaturidade, né? Uma certa fraqueza nesse aspecto. Eles acreditam muito em mitos e magia, né? Essa aqui é uma questão interessante. Ou o contrário, ou eles ojeriza mitos e magia, né? Mas são pessoas que vivem muito essa coisa do espiritual, o que tem além da vida, né? Eles acreditam na importância dessas energias não palpáveis, né, que a gente não consegue ver. Então, eles têm essa afinidade com o universo, né, de uma forma mais visceral, vamos assim dizer, né. Então, essas são as características gerais, né, do lítio, e a gente vai daqui a pouquinho explorar os aspectos mentais e emocionais, né. Bom, então, relacionamentos, né? Diagnóstico diferencial em relação aos remédios, ao lítio ou aos demais remédios, né? Então, a gente, além do lítio, né? Se você ainda não tem certeza se é o lítio que você precisa utilizar, você vai lá na linha do carbono, né? Ou seja, dos primeiros elementos da tabela periódica e veja as matérias médicas dessa série para ver se não tem nenhuma outro remédio que vive melhor com o seu paciente. Então, diagnóstico diferencial séries de carbono, estágio 1 da tabela periódica, né, que são os elementos metais alcalinos.
Remédios como Crocus, como Mancinella, Vanad, vitamina B12, né? Tem muita afinidade com uma matéria médica muito parecida com o lítio, né? A família dos lítios. Lembrar que o lítio, né? Ele influencia o metabolismo do GABA, o metabolismo do glutamato, do inositol e do fósforo. Do fósforo porque ele gruda, porque o fósforo é a nossa moeda energética, né, no organismo. A gente consegue energia quebrando fósforo, né? Então, quando ele quer, ou quando o organismo ele precisa de que uma molécula trabalhe muito, eles vão grudando fósforo, né? Então, por isso a importância da gente entender que o lítio também influencia o fósforo. Alguns remédios homeopáticos que contêm lítio. Então, a gente tem alho cepa, brasica, Daucus carota, Iociamus, Lactuca virose sativa, Anus vomica, Solano licopérsicum e tabaco, certo? Então, são esses remédios que também estão presentes, aliás, na qual o lítio está presente, né? Então, de repente, eu não achei lítio para prescrever. Dá uma olhada nesses outros medicamentos, se eles podem cobrir algumas características da qual a gente precisa, né? Para aquela pessoa que está apresentando determinados sintomas. Tá certo? Muito bem, gente. Esse vídeo a gente termina por aqui, mas o próximo vídeo tem mais. E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre aspectos mentais e emocionais da família dos lítios. Não perca, porque vocês vão ver que vocês vão utilizar muito mais o lítio do que vocês imaginam e diminuir o sofrimento de muita gente, certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo.